Paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aí na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou com vontade de chorar, igreja. Já chorei, quero chorar mais. Aleluia. Ah, se você pudesse contemplar com seus olhos o poder e o mover do Espírito Santo de Deus sobre a igreja dele agora. Ah, reberiandarabasuriandarabas. Erebiandarabasuria. Rebiandarabas. Ecantarabasuria. Andarabasuriandarabas. Oh, aleluia. Se você fala em língua, fale em língua. Se você não fala em língua, glorifica. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor, exaltado, soberano é o Senhor Deus. Obrigada pela tua misericórdia, porque o Senhor é santo e habita no meio do teu povo, Deus. A tua igreja, a tua noiva, Deus santo, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Nós não merecemos. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor é sobre nós. A misericórdia do Senhor é sobre nós. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo, obrigada pela tua presença, Deus. Obrigada, Jesus, por o Senhor estar no meio de nós, Pai. E com os anjos do Senhor, Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está dizendo, é noite de vitória. É noite de glorificar o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você agora? Eu tenho cuidado dos meus, eu tenho estado com os meus. Você tem tanta coisa para agradecer ao Senhor hoje, eu sei que tem. Você colocou um projeto nas mãos do Senhor e Ele concretizou e colocou nas suas mãos a vitória. E eu não estou falando só de uma vitória. Várias pessoas aqui nessa noite poderiam testemunhar ao Senhor a graça dele sobre a sua vida. Graças a Deus. Irmãos, como eu estou alegre com o Senhor, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque eu não posso me alegrar com o Senhor somente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Eu quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que nós temos aqui hoje. Nós temos aqui a tia da irmã Luzinete. Seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a mãe do irmão Marcos. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Queria pedir um obreiro para pegar o nome dos visitantes, por favor. Nós também temos aqui a nossa vizinha, louvado seja Deus. Que alegria receber a senhora aqui. Quando eu vi a senhora entrando, eu falei, Deus abençoe. Minha vizinha, gente, quando eu mudei lá para aquele lugar aonde nós moramos, ela foi lá em casa me visitar com bolo. Vocês acreditam nisso? Ela fez isso. Serva do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eu vi a irmã Jéssica chegando ali e pensei assim, gente, cadê o apóstolo Paulo? Cadê o Paulo Vitor? Falei, ele entrou. Cadê, irmã Jéssica? Tá com o papai? O Paulo Vitor ainda não veio, mas ele vai vir. Ele não pode vir agora, gente. Tem que esperar um pouco. Irmã Lucelena, que bênção, que você tá bem. Hebreus, capítulo 11. Abre comigo a sua Bíblia e nós vamos ler alguns versículos. Jesus já falou comigo hoje, já falou com você também, vai falar mais um pouco. Aleluia. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o 6. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Na minha Bíblia, na versão que eu tenho aqui, NVI, está escrito exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito
do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Não fecha sua Bíblia não, deixa ela aberta, pode sentar em nome de Jesus, já crendo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo, para a glória do nome dele. E aí eu quero iniciar essa ministração aqui. Quando nós lemos aqui, essa carta, ela foi escrita por um autor que não é definido. Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foram homens e mulheres de Deus. Mas nós vamos refletir aqui sobre a mensagem dessa carta. Então, o escritor aos Hebreus, ele traz aqui nesse capítulo 11 referências, exemplos de homens e mulheres que foram cheios de fé. Cheios de fé. Eu quero falar o nome: Inês, Valéria, Gilene. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, antes de entrar propriamente nessa palavra, eu quero começar aqui fazendo umas perguntas e você levanta a mão para mim. Faz assim, ó, quando a gente fizer as perguntas, tá? Quem aqui viu Jesus no seu ministério curando? Quem estava lá e viu? Levanta a mão para mim, quem estava lá e viu Jesus curando? Ninguém? Quem viu ele curando Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue? Vocês não estavam lá, não? Quem viu Jesus ressuscitando Lázaro? Quem é que estava no barco quando teve aquela tempestade? Jesus foi lá e mandou acalmar. Quem estava naquele tempo quando Jesus andou sobre as águas? Tinha alguém lá? Quem é que estava junto com aquele povo quando Jesus foi crucificado? Quando Jesus foi morto? Então, alguém aqui estava lá quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, no meio das nuvens, e foi embora, e da mesma forma que foi, ele vai voltar? Tinha alguém aqui lá? Alguém viu? Não? Não, né? Como é que você acredita em tudo isso se você não estava lá e não viu? Pela fé. Ela respondeu para nós. Nós não estávamos lá. A gente não viu, mas a gente tem certeza que aconteceu. Sabe por quê? Por causa da nossa fé. Porque nós fomos envolvidos pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos convence. Ele que nos convence de tudo aquilo que aconteceu. A fé, ela é um dom de Deus nas nossas vidas. Nós cremos e então nós temos fé naquilo que o Senhor faz, naquilo que Ele fez. Nós não estávamos lá e nem precisa. No domingo passado, o pastor ministrou aqui que o peixe grande engoliu Jonas. Mas, se tivesse escrito na palavra que Jonas engoliu o peixe grande, ele acreditaria. Eu também. E você também, porque nós estamos aqui crendo naquilo que o Senhor fala conosco, porque é a palavra dele, a fé, é a certeza daquilo que não se vê. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Então, essa fé, sendo um dom de Deus, quando ela está pouca, nós precisamos pedir ao Senhor. Deus, fortalece a minha fé. Senhor, eu quero ter fé, eu quero crer. Porque quando nós olhamos essas coisas sobrenaturais do Senhor Jesus, nós entendemos que é graça. Nós entendemos que é misericórdia. Aí você creu, abriu o coração, Deus agiu no seu entendimento. Quando nós voltamos lá no versículo 3, coloca de novo, pastor, no 3 e o 6. A Bíblia diz assim para nós, Hebreus 11, 3. Nós lemos e vamos ler de novo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, por que meio? Pela fé. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu não creio porque eu vejo. Eu creio porque o Espírito Santo de Deus me mostra. E aí no 6 ele diz, sem fé, olha isso aqui, igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não creio no Senhor. Então eu preciso ter fé para crer
no Senhor. E aí, nesse versículo 11, como eu disse, ele traz vários exemplos de homens e mulheres movidos pela fé. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que receberam bênçãos pela fé. E aí, eu quero fazer menção de um personagem que ele coloca aqui. Todos são extremamente importantes, mas eu gosto demais de pensar na história de Noé. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu gosto muito de pensar sobre a história de Noé. Por quê? Porque Noé, ele recebeu um chamado de Deus sobrenatural. Noé, ele recebeu um chamado extraordinário e ele tinha tudo para desistir daquele chamado. Mas ele perseverou até ele ver o cumprimento da promessa. Quando a irmã Evilane estava falando aqui na frente, para perseverar, para não desistir, para bater na porta e para continuar até que a promessa seja cumprida, é porque se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Então, Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca. A arca é uma caixa grande, é um cofre grande, é um barco grande, gigante de madeira. Só que Noé não era carpinteiro. Quem constrói, quem trabalha com madeira é carpinteiro. Noé, ele não tinha experiência. Noé, ele não sabia como fazer. A Bíblia diz lá em Gênesis 9:20 que Noé, ele era agricultor. Irmãos, como que um agricultor que mexe com planta constrói uma arca, que é trabalho de um carpinteiro? Só pode ser um ato extraordinário de Deus. E é aí que eu e você precisamos entender. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Quem chama, ele capacita. Deus, ele não chamou Noé pelo que ele sabia. Porque se ele fosse chamar pelo que ele soubesse, ele teria chamado um carpinteiro, pela profissão dele. Ele não chamou Noé pelo que ele é, pelo que ele sabia, mas pelo que ele é. Jesus, ele não me chama pelo meu conhecimento. Ele não me chama somente pela minha profissão. Ele me chama por quem eu sou. Ele me chama pelo meu coração aberto. Ele me chama pela minha disponibilidade de cumprir um chamado pelo qual ele colocou sobre mim. Então, às vezes, a pessoa sobe aqui no altar, ou vai fazer uma missão, ou vai fazer algo, ela está preocupada com a forma como ela fala, com o conhecimento que ela tem, com a formação que ela tem. Só que aquele que te chama para uma obra, ele é responsável para te capacitar por aquilo que você vai fazer. Porque aqui não foi Noé que fez, foi o Espírito Santo de Deus através da vida de Noé. Então, não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre quem eu sou, é sobre o que ele faz através da minha vida. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós somos apenas os instrumentos. Então, ele capacita. E aí, quando nós vamos em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 14, Deus, ele dá as orientações para Noé. Ele chama Noé para construir a arca e aí ele começa dando as orientações. Igreja, se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 14, está escrito lá, a medida. Eu quero que seja, eu acho que é 135 metros, não sei tanto de altura, com 2 andares, vai ter pinche por dentro, pinche por fora. Ele dá as orientações. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, ele te dá todas as coordenadas. Ele te dá todas as orientações. Você só precisa receber e colocar em prática. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas se o Senhor te chamar para pregar, ele vai te preparar. Pastor, eu não sei cantar, mas se o Senhor te chamar para adorar, ele vai te preparar. Se ele te chamou para uma missão, não preocupa, abre o seu coração e faz. Qual que é o nosso problema? Porque às vezes nós não queremos aquilo que Deus quer para nós. Ou porque às vezes nós achamos que nós não conseguimos fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Mas ele é responsável. E não foi só Noé, nós temos mais exemplo. Quando Deus foi falar para
para Davi acerca da construção do templo. Não foi Davi que construiu, foi Salomão. Mas o Senhor deu as medidas. Você já leu lá? Ele começa a falar, uma porta para a saída do norte, para a saída do sul, vai ter um altar assim. Irmãos, ele passa todas as orientações. Então, quando ele te chama, ele te capacita. Ele te direciona, ele mostra o caminho. Só que eu também tenho que fazer a minha parte, porque Noé fez a dele. Noé não era carpinteiro, ele era agricultor. Mas quando Deus falou para ele, você vai fazer uma arca, aí Deus fala para ele de madeira cipestre. Ele sabia o que era, porque ele era agricultor. Então ele foi fazer aquilo que Deus mandou, ele seguiu as coordenadas. E eu acho muito interessante, porque quando Noé foi construir a arca, Deus falou para ele que essa arca seria para salvar pessoas de um dilúvio. Só que ali era uma região que não chovia. Como que Deus fala? Agricultor, você vai construir uma arca. Porque vai ter um dilúvio e a humanidade vai perecer. E aí, alguns serão salvos, a sua família. Só que é numa região que não chove. Vocês estão entendendo que nós servimos o Deus do impossível? Que nós servimos o Deus do improvável? Que as coisas que Deus fala para a gente parecem loucura, e é loucura mesmo. Porque vem da parte de Deus do jeito que Ele quer, e Ele é improvável, e vai acontecer. Só que Noé, o que ele fez? Ele persistiu, ele perseverou até ver o cumprimento. O projeto de Deus com ele foi muito tempo. Irmãos, a gente escreve uma coisa e a gente não fala aquilo que a gente escreve. A gente vai só passando. Porque Noé, ele recebeu a promessa, recebeu a orientação, recebeu a direção, mas ele não recebeu o tempo. A Bíblia não fala que Deus falou assim, Noé, você vai fazer a arca e em tanto tempo vai acontecer isso. Não, ele não deu um prazo, porque Deus não trabalha com o tempo do homem. Deus, ele trabalha com o tempo dele. Ele manda você fazer a obra, mas você não sabe quanto tempo vai demorar. Você não sabe quanto tempo você vai ser instrumento de Deus para ganhar uma alma. Você não sabe quanto tempo você vai ficar no chamado de Deus para cumprir um propósito, um ministério. Você não sabe. Mas o Senhor, ele determina prazo para todas as coisas. Mas nem tudo é informado para nós. E qual que é o nosso problema? Nós queremos desistir. Nós queremos desistir. Ah, Deus falou que ia fazer, mas até agora não fez. Porque não é no seu tempo, é no dele. Porque não é na sua vontade, é no dele. E Noé perseverou. E não sabia como seria. Porque Deus não falou para ele, olha, vai ser assim, vai ser assim. E aí, todos os dias, sozinho, porque a Bíblia não fala que tinha um monte de gente ajudando ele. Porque tem muita coisa que vai ser você e Deus. Porque tem muita coisa que ninguém vai te ajudar a fazer. Porque tem momentos que ninguém vai ombrear comigo e com você. Vai ser eu e Deus. Vai ser você e Deus. Tem guerra que é você e o Senhor. Mas acredite, é suficiente. Então, todos os dias, Noé, sozinho, agricultor, improvável. Gente, é possível o agricultor construir? Improvável. Improvável. Vou pegar um agricultor ali e vou mandar ele construir. Eu, humanamente falando, vou dizer, não vai dar nada. Mas o Senhor sabia que daria. Porque Ele conhece a estrutura de Noé. Ele sabia quem era Noé. Esse ministério na sua mão. Às vezes alguém pode dizer, não vai dar em nada. Mas Jesus conhece o seu coração. Ele conhece a sua essência. Ele sabe quem é você e Ele sabe por que Ele te chamou para essa obra. Ele sabe por que Ele te colocou nesse lugar. Ele sabe exatamente qual é a sua atitude, o seu comportamento, a sua disposição diante daquilo que Ele entregou na sua mão. Porque Ele sabe o começo, o meio e o fim daquela missão que Ele te entregou. Então Ele sabe que você vai conseguir. Não é o incapaz, não é o louco, mas o disponível de coração aberto, crendo na promessa. Todo dia ele levantava, passava o dia construindo aquela arca. Para quando? Não sei. Para quê?
para salvar a humanidade, para salvar quem Deus quisesse que ficasse dentro daquela arca. A Bíblia não fala exatamente o tempo, mas estudiosos, quando a gente calcula, quando apareceu o chamado de Deus para ele, para a construção da arca, e quando foi chamado os animais, e quando ele colocou a família dele dentro da arca, a estimativa é entre 100 e 120 anos. Entre 100 e 120 anos, igreja. E aí eu oro e falo, Senhor, eu estou colocando esse projeto nas mãos do Senhor, passa um mês, não dá certo, eu começo a reclamar. Passa 10 anos, a promessa não se cumpriu, o Senhor não está me ouvindo. Passa 20 anos, o Senhor não está fazendo a obra. Passa uma semana, passa 2 dias, porque nós somos apressados. Noé esperou entre 100 e 120 anos para que a promessa do Senhor se cumprisse. E ele fez, trabalhando e no silêncio de Deus. Porque Deus não ficou o tempo todo falando na cabeça dele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus deu orientação para ele. Deu as medidas. E ele ficou lá, no silêncio de Deus. E não tinha profeta para ir lá dar uma confirmação para ele. Era ele Deus. Sabe quando a gente fala assim, Deus falou isso, mas eu quero uma confirmação. É um direito se eu pedir. Mas é um direito do Senhor, se ele não quiser te dar essa confirmação. E você crê no poder do Senhor para que essa promessa venha se cumprir na minha e na sua vida. Agora fique imaginando, igreja, quantas pessoas criticaram Noé? O que você acha? Quantas pessoas riram de Noé? Quantas pessoas debocharam de Noé? Quantas pessoas cometeram bullying com ele diante daquela construção daquela arca enorme, numa região que não chovia? Eu fico imaginando, isso é uma licença poética, vou conjecturar aqui. Eu fico imaginando Noé lá trabalhando, batendo os pregos lá naquela arca, não sei como que ele fez. Mas uma mãe passando com uma criança e a criança diz, mãe, o que é aquilo? Aí a mãe diz, é aquele louco construindo uma arca gigante, porque diz que vai salvar a humanidade, porque vai ter um dilúvio aqui. Já parou para pensar nisso? Quantas críticas aquele homem não recebeu? Sabe tanto que eu fico olhando o perfil de Noé, eu acho interessante, porque ele tinha um emocional inabalável no Senhor. Ele era um homem estabilizado emocionalmente. Porque não é fácil você receber crítica daquilo que você está fazendo. E muitas pessoas não viram essa promessa se cumprir. Porque se foi entre 100 e 120 anos, alguém pode ter morrido com 90. Viu fazendo a obra, viu construindo, mas não viu a promessa se cumprir. Então ele recebeu muitas críticas. E aí eu fiquei pensando, né? Um barco grande para salvar a humanidade. Não é absurdo a olhos humanos? Só que Noé perseverou. Porque ele cria no dono da promessa. Porque ele acreditava naquele que tinha falado com ele. E eu vou dizer para você, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Porque ele falou que vai acontecer. Eu creio. Aí eu fico pensando, né? Quantas caras feias não deve ter sido feita para ele? Quantas vezes será que Noé enfrentou angústia? Será que Noé ficou ansioso em casa, pensando, meu Deus, será que amanhã? Quando é que eu vou terminar? Gente, 100 anos construindo um negócio. Fala sério. Uma semana a gente já está ansioso. Imagina 100 anos em algo que você não sabe como será. Constrói aí. Mas o Senhor foi cuidando dos detalhes. Já pensou se Noé tivesse parado por críticas ou por opinião dos outros? Essa obra não teria sido feita. Com certeza por ele. Mas Deus levantaria outro que tivesse o coração disponível para fazer, porque a obra não deixa de ser feita. Se eu e você não fizermos, o Senhor levanta outra pessoa e faz. Ele deu oportunidade de Noé, mas se Noé não fizesse, ele levantaria outro. Mas você já pensou se Noé tivesse parado por causa de opinião dos outros? Por causa de crítica dos outros? Ele não estaria aqui nos Heróis da Fé. Talvez eu não estivesse ministrando sobre o posicionamento dele aqui. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite?
Não pare por causa de críticas ou opinião dos outros. Não pare o seu ministério, não pare o seu chamado por causa de opinião dos outros. Não pare por causa de crítica, por causa de piadinha, por causa de bullying, por causa de deboche, por causa de gracinha. Eu não paro, igreja, eu não posso parar. Você também não pode parar. Se o Senhor te chamou, Ele é fiel para te dirigir até que se cumpra o propósito do Senhor sobre a sua vida. Nós não podemos falhar na missão que o Senhor nos entregou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus falava comigo. Não pode parar por causa de crítica dos outros. Não pode parar por causa de influência dos outros. Não pode parar por causa de opinião dos outros. Não pare o seu chamado. Porque Noé não parou. Jesus conta comigo, conta com você, Ele não precisa, mas Ele conta conosco. E aí nós temos que focar onde? Nas orientações dEle. O que Deus mandou você fazer? Faça. Porque Ele escolheu você. Gente, tem hora que me dá um desejo de colocar assim na mente das pessoas. Deus chamou, foi você. Foi você. Deus me chamou para estar aqui hoje. Eu sei que tem pessoas melhores do que eu. Eu sei que tem gente com mais conhecimento do que eu. Eu sei que talvez tem gente até com mais dedicação que eu, mas Deus chamou, foi eu aqui hoje. Você está entendendo isso? Tem gente melhor do que você. Tem pessoa mais capacitada do que você, mas o Senhor escolheu, foi você. A gente precisa entender isso. E eu não vou sair daqui por causa da opinião dos outros. Eu vou sair o dia que Deus falar, deu, cumpriu. Agora eu vou levantar outra pessoa. Isso é em todas as áreas. Isso é no trabalho, isso é na sociedade, isso é dentro da sua casa, isso é na escola, isso é na igreja. O Senhor está falando forte conosco. Muitas vezes Ele nos chama e a gente coloca aquele negócio no coração e o inimigo começa a colocar na nossa mente. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas quando o Senhor é conosco, Ele dirige cada passo. Gente, olha para a vida de Noé. Como que aquele homem faz aquilo, irmãos? Nós vimos a promessa se cumprir. Ele construiu. Eu não sei quantas vezes deu certo, deu errado, ele refez. Colocou alguma coisa errada, colocou alguma coisa certa, não interessa. O propósito se cumpriu. Homem nenhum para aquilo que Deus levanta. Não para. Homem nenhum tem poder de parar aquilo que Deus manda nós fazermos. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas, porque Ele falou comigo. Eu vou falar fundo, eu vou falar forte, eu vou falar na alma. É isso que o Senhor está dizendo. E aí, seguimos. Porque se Ele chama, Ele te capacita. Noé, ele não venceu só toda crítica, toda opinião, mas ele venceu a espera. Gente, ele recebeu a missão que não tinha prazo de cumprimento. Às vezes alguém fala, você vai ficar responsável por isso 30 dias. Nós sabemos o prazo. Noé não tinha um prazo de cumprimento da palavra. Então pensa a batalha na mente desse homem. Pensa o quanto ele era alicerçado na fé para que ele esperasse a promessa se cumprir. Quem serve a Deus, presta atenção nisso aqui. Não anda por vista. Não anda por opinião. Anda por convicção do Espírito Santo de Deus. Você não é movido pela opinião alheia. Eu não ando por aquilo que o homem fala para mim. Eu ando pela direção daquele que me chamou para um propósito. Nós precisamos entender isso. O Senhor está falando conosco nessa noite. Nós precisamos ir na contramão do mundo. Você não foi chamado para isso. O Senhor me colocou. Eu estou na dispensação do Senhor. A gente precisa dar uma olhada na vida desses homens, dessas mulheres. Eu quis Noé pelo tempo de espera, pela fé desse homem. Você consegue imaginar? Floreando aí na sua mente, um homem no meio de uma região que não chove,
construindo uma arca enorme, as pessoas perguntando para que seria aquilo, e ele dizendo: Deus mandou eu construir para salvar a humanidade, porque vai ter um dilúvio. Já pensou quantas críticas ele recebeu? Quem anda com Deus não anda pelo que vê, anda pelo que crê. Jesus está voltando, nós cremos na nova morada em Jerusalém, nós cremos na salvação, nós cremos no céu, nós não estamos vendo, mas nós sabemos que existe e nós almejamos e estaremos lá, porque é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós renunciamos às coisas do mundo, porque nós sabemos que vai cumprir. Se Deus falou que vai cumprir, vai cumprir. E aí eu quero te convidar para fazer um teste na sua mente agora de fé. Porque quem anda com Deus enxerga além, vê além do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu vou pedir o pastor para colocar uma imagem ali para nós. Coloca aí para nós, pastor, em nome de Jesus. O que é isso aí, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é isso aí? É um caroço, é uma semente. De que é essa semente? Uma semente de abacate. Então, quem não tem fé, olha e vê somente uma semente de abacate. Mas quem tem fé, olha para essa semente e vê uma árvore. Olha para essa semente e vê frutos, vê vida, vê abundância, vê uma sombra, vê descanso, vê abrigo, vê frutos, vê esperança de quem tem fome. Quem tem fé não vai olhar e ver somente uma semente de um pé de abacate. Você vai olhar além. Você vai ver o que tem por trás dessa semente. É que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nessa noite. Você não pode olhar e ver só isso. Você tem que imaginar as folhas verdes. Você tem que pensar a sombra. Você pensa o balanço de uma criança. Alguém passando com cansado debaixo do sol e descansa nessa sombra. Você precisa ver alimento. Você precisa pôr frutos. Coloca, pastor. Quem tem fé, quem anda com Deus, o que você vê? Olha só, você começa vendo vida, alimento para as pessoas, sustento para animais, melhora o ar que respiramos, faz parte do ciclo da vida. Ensina que o que é plantado com cuidado dá fruto em abundância. Põe o próximo, pastor. Quem tem fé e anda com Deus, olha para a semente do abacate e vê tudo isso aqui, igreja, ó. Olha lá, vê a sombra, o banquinho lá de baixo descansando, a árvore, o abacateiro cheio de fruta que dá alimento. E tem mais, tem os benefícios que tem aqui do abacateiro. Você está entendendo que quando nós andamos com Deus, nós vemos além daquilo que nós olhamos. Foi isso que Noé viu. Quando Deus falou para ele, pode deixar a imagem. Quando Deus falou para ele, Noé, você vai fazer uma arca grande e você vai salvar a humanidade. Ele não pensou só num barco, ele pensou em vida, ele pensou em restauração. Então eu e você, quando nós servimos a Deus, nós não pensamos só lá no sacrifício da cruz, nós pensamos na salvação, nós pensamos no céu, nós pensamos nas ruas de ouro, nós pensamos na promessa, nós pensamos na libertação dos nossos familiares, nós pensamos em vidas que serão alcançadas, nós pensamos em reinos, nós pensamos na propagação do evangelho, nós pensamos na cura, nós pensamos na restauração e na exaltação do nome do Senhor, aleluia! Quando nós estamos firmados no Senhor, igreja, nós não somos só um monte de gente dentro da igreja. Nós somos aqueles que vamos ajudar a propagar o evangelho do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que fomos chamados para fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Você não é só mais uma no seu trabalho. Você é a diferença daquele trabalho. É por isso que o Senhor diz que nós somos o sal da terra. Porque nós vamos ser a diferença aonde nós estivermos. Então, crente que serve a Deus e que tem fé, mas é uma fé grandiosa no Senhor, não veja somente o caroço de um abacate. Veja o que tem por trás de toda essa semente, de todo esse processo que tem a mão do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A mensagem do Senhor essa noite é essa.
Veja além das críticas e das opiniões alheias. Se o Senhor te chamou, esteja disponível para o chamado até que se cumpra. Porque tem propósito do Senhor nessa missão. Amém? Eu quero agradecer em nome de Jesus, mas antes disso eu quero orar com você, antes de passar para o pastor que vai estar ministrando a ceia nessa noite. Louvar a Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, eu preciso ver além. Eu não posso olhar com os olhos carnais, eu preciso ver com os olhos espirituais o mover e o poder do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus, igreja. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Deus, fortalece a minha fé. Eu sei que o meu nome não vai estar escrito aqui na Bíblia do Senhor como um dos heróis da fé, mas está escrito no livro da vida do Senhor, porque eu fui e sou e serei uma pessoa de fé no Senhor. Eu tenho fé no Senhor, irmãos. Eu tenho fé, eu creio no poder e no mover do Senhor. Quando eu fui para Jesus, Ele me fez uma promessa. Ele me deu um tempo. Ele falou para mim, todos da sua casa eu vou salvar, todos os meus irmãos. Toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu creio. Eu posso não ver, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai, no tempo dEle. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala com o Senhor. Deus santo, Deus tremendo, Senhor dos exércitos. Pai, no nome de Jesus eu te peço. Pai, fortalece a nossa fé. A tua palavra diz que a fé é dom que vem do Senhor. Nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, fortalece a nossa fé, Pai. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Pai, nós queremos andar conforme a tua vontade. Nós queremos estar no centro da vontade do Senhor. Cumpra-se o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajude a continuar acreditando, crendo nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos exercer nosso ministério com excelência. Não porque nós queremos, porque nós conseguimos, mas porque o Senhor é quem nos dirige, Pai. Coloca, Senhor, cada um aonde é da tua vontade, Pai, para que a obra do Senhor seja feita conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor. Vamos orar, por família, por lar, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agora colocar diante de Ti as famílias, Pai. Cada lar, Pai, aqui representado, Pai, cada família aqui representada, Pai. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Pai. Vai de encontro à necessidade dos Teus filhos, Pai. Vai de encontro a cada lar, Pai, cada família, Pai. Cada esposo, cada esposa, cada filho, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de poder. Sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Pai. Vai aliviando, Pai. Vai tirando o peso, Pai. Vai tirando a opressão, Pai. Vai tirando, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, todo mal, Pai, influências negativas que tem tentado contra a vida dos teus filhos, Pai, contra os lares, Pai, contra os casamentos, Pai, no trabalho, Pai, Pai, que a mão do Senhor possa estar sobre os teus filhos, Pai, livra-os, Pai, de toda influência negativa, Pai, traz sobre eles, Pai, o bálsamo do Senhor, traz sobre eles o refrigério do Senhor, dê a eles o escape do Senhor, Papai, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda a entrada, guarda a saída, guarda a permanência dos seus filhos aonde eles forem, Pai. Que o Senhor conduza eles, Pai, com tua mão poderosa, Pai. Traz sobre eles, Pai. Traz sobre eles cada vez mais a direção do Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento e que a misericórdia do Senhor possa se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre o nosso lar, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.